Hal Jordan. Na cena do bar, o Hal conta pro Jon como que ele ganhou o anel do Abin Sur. E a origem é igualzinha à origem das HQs. A única coisa que ficou de fora foi que, durante todo esse tempo, o Hal não sabia qual era a missão do Abin Sur. E o Hal tá nativa desde 1986 no DCU. Ou seja, ele tá há 30 anos sem saber por que o Abin Sur morreu, qual era a missão dele. Porra, não faz sentido isso. Cara, isso aí é quase que um furo de roteiro, ok? Cara, não tem como ele não ter se comunicado com os Guardiões ou algo do tipo, entende? Pô, o cara tá 30 anos sem saber. Honestamente, eu ainda tô tentando entender o porquê dessa escolha de fazer o Hal ser tão velho. Cara, o Hal Jordan já era Lanterna Verde há anos, quando o planeta Krypton foi destruído. É doido pensar nisso, né, cara? Tipo, pô, como assim? Eu acho que isso corta muito do potencial do Hal Jordan no DCU. O que é meio triste também, porque ele deveria ser o principal Lanterna Verde, não um velhote em fim de carreira. Ainda mais se eles mantiverem esse conceito de só ter um anel por setor. Porque aí tá claro que só o John Stewart vai ser o Lanterna Verde. Pensa em quantas tramas do Hal Jordan nunca vão ser adaptadas. Basicamente, a gente nunca vai ver toda a fase do Geoff Johns como deveria ser. A rivalidade do Hal com o Sinestro, a Guerra dos Anéis contra a Tropa Amarela, o surgimento das outras tropas do espectro emocional, Noite Mais Densa. Cara, basicamente, todas as melhores e mais épicas histórias de Lanternas Verdes não vão poder ser adaptadas no DCU da forma correta, porque estão tirando o protagonista de todas as principais histórias do Lanterna Verde. Estão cortando o Hal Jordan. É como, cara, se alguém estivesse trazendo outro Batman, sabe? O Azrael, em vez do Bruce Wayne. Você fala, como assim não é Bruce Wayne, entende? E até alguns micro detalhes me deixam um pouquinho chateado. Tipo, a gente nunca vai poder ver a melhor amizade da Liga da Justiça, que é a amizade do Barry com o Hal. Os dois são amigaços, tipo, best friends. Então, sendo honesto, isso me incomoda sim, lógico. Se ele realmente tiver morrido nesse final, vai me dar uma chateada ainda mais. Mas eu não acredito nisso, cara. Eu não quero acreditar que eles mataram o Hal Jordan no episódio 1. Eu acho que aquele ali, sei lá, era um desses aliens que mudam de forma, estão se disfarçando de humanos. Mas mesmo se for isso, sobram algumas perguntas. Se o Hal foi substituído, significa que ele está capturado, né? Preso em algum lugar, certo? Aonde? E se isso é verdade, quem foi que atirou no alien que estava se passando pelo Hal Jordan? Por que ele estava no exato lugar onde a investigação começou? Será que é uma mensagem que deixaram lá? E com quem tá o anel do Hal? O anel do Hal tá com o Guy Gardner? Porque se eles vão continuar seguindo a regra, só ter um Lanterna Verde, e o John Stewart passou esses 10 anos sem ganhar o anel, e a gente viu que um ano antes de 2026, né, no filme do Superman, que se passa em 2025, tem o Guy Gardner lá com o anel, então, para e pensa, logo o Lanterna real, oficial em 2026, é o Guy. Não? Bom, cara, os dois anéis são bem diferentes. Esse da esquerda é o que o Hal usa em Lanterns, e esse da direita é o que o Guy usa em Superman. Ou então, ou o anel mudou de forma, as duas produções não combinaram aí, ou algumas regras mudaram e em 2026 está liberado ter mais lanternas. A gente sabe que o Guy Gardner vai aparecer na série, provavelmente muita coisa vai ser explicada no episódio do Guy. E aliás, muita gente já está criando várias teorias sobre o Hal Jordan já ter sido infectado pelo Parallax nessa série. Por isso que teria amarelo no anel dele, teria esse dourado. Isso explicaria ele ter enlouquecido, né, quando o alien lá recitou o juramento da tropa de Lanternas Verdes na cena interrogatória, né? Como se fosse um capeta ouvindo o nome de Jesus. Explicaria o ocorrido no começo do episódio quando ele diz que desapareceu por 2 semanas. Explicaria ele não lembrar direito do próprio backup que ele fez no anel. E a personalidade do backup ser totalmente diferente da personalidade de 2016. Tem várias pistas que tem alguma coisa meio off com o Hal Jordan que a gente está vendo em 2016. E acho que nisso a série acerta muito. Eles geram muitas perguntas. E as respostas para elas não são óbvias, né? Eu acho que é isso que está deixando a trama interessante, que a gente fica querendo tentar descobrir. Mas eu quero voltar lá no começo sobre a origem do Hal. E vem uma pergunta muito importante, que é por que o Abin Sur morreu? E por que o Abin Sur, que é um Lanterna Verde, estava usando uma nave? Bom, Abin Sur foi o Lanterna Verde mais importante da tropa depois do Hal Jordan. Ele era o mensageiro. Ele foi o lanterna encarregado de investigar as profecias apocalípticas do livro de Oá. A noite mais densa, o dia que os mortos iam se levantar, o fim da tropa dos Lanternas Verdes. Ele ouviu várias dessas profecias em primeira mão. Então ele começou a sentir a única coisa que um Lanterna Verde jamais deveria sentir: medo. Inclusive ele ouviu um dos demônios de Ismaúd profetizar como que ele iria morrer. O demônio disse que o anel dele iria falhar com ele e ele iria morrer. Pô, imagina você tá no espaço, pô, e acaba a bateria. É bala, né? Então o Abin Sur ficou com medo e parou de confiar no anel. Começou a usar uma nave espacial para viajar por aí. Outro dos demônios que estavam ali, né, originário do setor 666, era o Atrocitus, e o Abin Sur levou ele como prisioneiro para a Terra, para ele mostrar a origem da Mão Negra, a origem da Noite Mais Densa. Basicamente, o Abin Sur descobriu que o apocalipse da tropa dos Lanternas Verdes ia começar na Terra, só que na hora do vamos ver, chegando na Terra, ele ficou com medo. O Atrocitus conseguiu se libertar, e aí com a força de vontade enfraquecida, cara, ele não conseguiu lutar contra o Atrocitus. Daí ele é ferido mortalmente e a nave dele cai na Terra. Futuramente o Atrocitus iria fundar a tropa dos Lanternas Vermelhos. Já a Mão Negra, que tinha sido profetizada, né, que viria da Terra, era o vilão Mão Negra, Black Hand, que se torna o líder da tropa preta e lidera os mortos na Noite Mais Densa.